pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre os meus 3 trabalhos e sobre as minhas experiências aqui no Canadá. No caso, sobre os 3 trabalhos que eu já tive aqui no Canadá. Essa foi uma pergunta que foi a Giosela Mac, alguma coisa assim, que me fez lá no canal do Instagram. Caso você ainda não me siga, eu vou pôr aqui embaixo, me segue lá. E então, assim, várias pessoas enviaram várias perguntas para fazer vídeos, então eu vou começar a fazer esses vídeos. Bom, falando um pouquinho então sobre o meu trabalho aqui no Canadá. Pra quem não sabe, eu já trabalhei aqui oficialmente, tá, gente? Em 3 empregos. E eu também já fiz outros empregos, também já trabalhei em outras coisas que são trabalhos aos finais de semana, tal, que não é o meu trabalho fixo. Então vou tentar dar uma geralzona aí. Se o vídeo ficar grande, obviamente vou dividir em 2, mas bora lá. Então o primeiro trabalho que eu tive aqui foi, eu trabalhei com limpeza com um grupo de brasileiras. Eu não falava francês, eu trabalhei lá por 6 meses, sendo que os 3 primeiros meses eu não falava nem bonjour, que era tão precário, pra vocês terem uma ideia. Era tanto assim que o cara falava comigo, tinha as brasileiras junto, e elas faziam uma tradução ali pra mim, que eu realmente não entendia. E aí depois de 3 meses eu falei, cara, eu preciso aprender essa língua, aí eu comecei a estudar um pouco mais e fui. Gente, uma observação, hein? Os animais estão soltos pela sala, então eu posso parar a qualquer momento o vídeo pra dar uma chamadinha aqui nas crianças, né, Bitufo? Enfim. Então esse foi meu primeiro emprego, ele era um emprego que eles chamam aqui de autônomo. Aqui também, lá eu trabalhava como template, que nesse emprego eu fazia 40 horas por semana, que era vaga. Lembrando que aqui você trabalha e recebe por hora. Então nesse trabalho eu recebia 15 dólares a hora, sendo que eu tinha que pagar o imposto quando eu fosse fazer a declaração do imposto de renda. Então, que dá lá quase o salário mínimo, dava uns 12, 50, 13 dólares a hora, tirando o imposto. Então, nesse trabalho, ele era um trabalho um pouco mais braçal, porque eu fazia limpezas em uma rede de lojas, que aqui é uma loja de construção chamada Renault Depot ou Rona Depot. São 2 empresas que é o mesmo dono, assim, o mesmo grupo de dono. Antes que alguém me pergunte, porque sempre me faz essa pergunta, pedindo para eu passar o contato dessa empresa, né? Porque aqui eu fazia limpeza. Infelizmente a empresa fechou, porque a Rona Depot e a Renault Depot, elas foram vendidas para um grupo americano, e então eles decidiram fechar várias lojas e, consequentemente, essa empresa que fazia as limpezas, ela foi cancelada, né? O contrato. Então, infelizmente, eu não posso indicar para vocês. Bom, sobre as minhas experiências quanto a esse trabalho, eu achava que as pessoas tinham muita paciência, porque eu realmente não falava nada. Então, assim, era do ponto que às vezes eu fazia mímica, e eu tenho várias experiências, assim, engraçadas. Hoje eu dou risada, mas na época eu chorei. Que era do tipo, eu tava na parte onde são lâmpadas, né, ampule. E eu tinha trocado uma, assim, gente, é uma parte onde tem várias lâmpadas, vários, porque assim, é o showroom, né, então tem que estar lá. E assim, o que acontece? Se eu mexesse em uma lâmpada, colocasse uma voltagem diferente, por segurança, toda a sessão era apagada. E, obviamente, que eu fui fazer isso, né, minha gente? Claro, né, eu sou super atrapalhada. E no que eu fiz isso, apagou toda a sessão da parte de lâmpadas. E aí eu tinha que falar com o diretor da loja, pedir pra ele ligar o disjuntor. E, gente, como que eu ia falar isso pro cara? Aí eu simplesmente cheguei nele e falei assim, les ampoules, ela fez, tipo, conjuguei tudo errado, mas basicamente falei assim, olha, as lâmpadas, elas fizeram puff. Gente, eu fiz puff, e eu ainda fiz a expressão, tá? Mãozinha que minha mão não para. O cara me olhou e ele, quá? Que quer dizer, que? Tipo, não entendi. Aí eu, as lâmpadas fizeram puff.
Aí ele olhou pra minha cara e quando... Aí, tipo, ele começou a rir, porque ele não tava entendendo merda nenhuma. Quando ele fez assim, ele viu toda a seção de lâmpadas apagada. Aí ele conseguiu associar. Ele, ok, então as ampolhas fizeram puff. Aí eu, sim, puff. Aí ele foi lá, ligou, né, tal. Enfim, aí ficou essa piada por muito tempo, puff, né? Toda vez que ele me olhava, ele falava puff, e eu ficava tipo, puff. E também teve outras, do tipo, tinha não era uma abelha, mas um mosquito, e eu não sabia falar mosquito em francês, aí eu fiquei falando assim, olha, ele faz zzz, e eu adoro fazer mãozinha, né? E aí todo mundo deu risada. Enfim, então essas aí são umas experiências engraçadas quanto à língua, né? E tirando nós, pessoas serem bem pacientes. Então, no modo geral, esse foi meu primeiro trabalho. E aí, depois de 6 a 7 meses trabalhando nesse local, eu virei e falei assim, cara, eu não tô tão feliz. No primeiro momento eu estava feliz porque eu tava ganhando dinheiro, eu saí de casa, por aí vai. Mas chega um momento que eu virei e falei assim, meu, o que eu tô fazendo? Ai, Xuxa, cuidado, vem cá. Chegou um momento que eu peguei e falei assim, o que eu tô fazendo, sabe? Não é desmerecendo ninguém, até porque depois que eu comecei a trabalhar com limpeza, eu comecei a dar muito valor a todas as áreas, tá? Então assim, eu virei e falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu gosto muito da área de TI, eu gosto muito da parte de gestão de projetos. Eu tenho mais de 7 anos de técnico com faculdade, tenho mais de tantos anos de experiência. Eu comecei a trabalhar na área de TI quando eu tinha oficialmente 14 anos, que eu era professora de informática, porém eu comecei aos 12 dando aula voluntária em uma escola. Mas enfim, isso aí foi um alt-tab. Então eu virei e falei assim, cara, eu quero voltar para minha área de TI. E aí foi onde eu, graças a Deus, mas também foi meu esforço, obviamente, eu consegui um emprego na CGI, na LGS, porque eu trabalhava na CGI do Brasil, por isso eu fiz a confusão. Como que foi isso? Meu marido, ele trabalha na LGS, e a LGS, ela tem uma preocupação muito grande com as famílias que eles trazem, né, que eles emigram. E eles fizeram uma reunião entre os funcionários e as esposas que tinham imigrado. E assim, as esposas não falavam nada, então os rapazes traduziam pra elas, foi bem engraçado. E na época eu já estava estudando muito francês, então eu sabia falar um pouco, mais malemar, mas sabia. E aí eu tinha feito meu currículo e eu queria saber, né, obviamente, eu sabia que tinha erros de francês. E o Matheus também na época ele não tinha lá tanto francês pra corrigir, ele corrigiu a parte que ele pôde. E aí eu aproveitei essa reunião, fui falar com uma amiga minha, que inclusive eu tenho um vídeo com ela aqui no canal em francês, que é a Sônia. E aí eu levei meu currículo e pedi pra ela dar uma avaliada. E foi muito engraçado, porque eu tinha visto antes que a LGS estava procurando alguém com o mesmo perfil que o meu. Né? Mas falei assim, cara, não estou preparada pra fazer entrevista, não estou preparada, enfim. Cheguei lá, tal, teve a reunião, terminou, aí eu cheguei até ela e falei assim, olha, esse aqui está meu currículo, você pode dar uma olhada, porque eu sei que tem erro de francês, você pode ver se o currículo ele está no modelo québécois, porque eu peguei o modelo brasileiro, traduzi e pronto. E aí no que ela começou a fazer a correção, ela foi me perguntando, me fala um pouco mais o que você fazia na CGI. E eu fui tentando falar, malemar, mas fui falando. Aí eu não me toquei, aquilo ali já era uma certa forma uma entrevista. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, nós temos uma vaga que é um perfil um pouco parecido com o seu, porém o cliente está exigindo um nível muito alto de francês. Mas, como essa vaga já está aberta há 6 meses, a gente pode, né, tentar te mandar sua candidatura. Mas eu preciso que você faça uma entrevista oficial com a gente, junto com o diretor XPTO. Aí eu já entrei em pânico, que eu falei pra ela, não, eu não tava procurando emprego agora, eu não tô preparada, meu francês não tá bom, por aí vai. Ela falou, não, você tá bem, claro, você tem os seus erros, mas é compreensível, a gente entende, a gente precisa de mão de obra qualificada, e assim, a gente vai te pagar o curso de francês, você vai continuar fazendo seu curso de francês fora do ambiente de trabalho, por aí vai. Enfim, então lá vou eu fazer minha primeira entrevista em francês, oficialmente, né, porque pro primeiro emprego foi indicação de brasileiros, então nem fiz entrevista. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, tal, não fui bem, tenho certeza, inclusive já me falaram depois que eu fui péssima na entrevista, mas eles precisavam tanto de alguém,
e o meu currículo ele tava bom, né, ele era aquilo que o cliente queria, e aí eu fui fazer entrevista com o cliente, porque eu passei na primeira fase e fui fazer entrevista com o cliente. E aí eu fui morrendo de medo. Chegou lá, a mulher falava, e eu dizia sim. Falava, dizia sim. Mas obviamente, pelo menos eu estava entendendo o contexto. E aí onde eu ganhei essa reunião, a entrevista, foi que ela falou uma coisa, aí eu disse, olha, eu não tenho conhecimento sobre isso, porém eu posso estudar e eu já trabalhei com isso. Então no momento que eu deslanchei ali um pouquinho, eles entenderam que eu estava entendendo o que ela estava dizendo e que eu tinha o conhecimento que eles queriam. Então eles falaram, ok, vamos arriscar, você vai começar, enfim, então vou dar uns alt tabs daí. Acabou que eu trabalhei no Ministério do Trabalho, só que no caso eu trabalhava para a LGS alocada no cliente, isso aqui é super normal. E aí, então lá eu trabalhei por um ano, e foi um local que eu gostei muito. O início não foi fácil, eu tive sim, eu tive sim problemas da parte não só de falar, mas a pessoa que trabalhava comigo, na primeira semana de trabalho, ela teve não é racismo, mas eu tive sim um preconceito muito forte, eu não, né, a pessoa que trabalhou comigo, pelo fato de eu ser imigrante, pelo fato de eu não saber falar a língua, enfim. Foi tão gritante que teve que envolver a minha empresa que eu trabalhava, mais o cliente. Então assim, gente, não é pra desistir, não é pra deixar vocês pra baixo, mas ao contrário, é pra dizer bom, a empresa que eu estou hoje, querendo ou não, ainda é bem recente, tem um mês e pouquinho que eu estou trabalhando com a R3AD. Então, assim, eu também estou gostando do trabalho, não do trabalho em si, porque o começo é bem chato, é muita documentação, muita coisa para você ler, para você entender. Então, ainda não estou realmente colocando a mão na massa, né? Mas a equipe é muito legal, querendo ou não, meu francês melhorou, mas ainda não é lá aquelas coisas. Então, assim, eles me ajudam muito, eles são muito pacientes, porque às vezes eu não consigo me expressar de forma correta. Então, assim, em linhas gerais é isso, referente aos 3 empregos que eu tive aqui. E agora eu vou gravar uma segunda parte do vídeo dizendo sobre os trabalhos que eu fiz aqui aos finais de semana e tal, que aí também vai acabar falando um pouquinho sobre uma diferença que aqui tem comparado ao Brasil. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like e me seguir lá no canal do Instagram, porque eu posto vídeos diários. E, bom, é isso, espero que vocês curtam. Beijos!